marketing digital morreu. Essa talvez pode ser uma realidade que acontece na sua empresa. Isso porque não consegue ver resultados hoje em suas campanhas, nos seus anúncios, ou talvez até mesmo nas suas promoções que você faz dentro da sua empresa. Na maioria das vezes, não é sobre quanto que você investe, mas sim sobre o quanto você otimiza o seu marketing para fazer ele valer a pena. Então hoje eu estou aqui para poder falar sobre 3 pontos muito importantes que vão fazer você ter muito mais resultado dentro do seu marketing. Talvez o maior problema de todos não seja qual que é a estratégia, qual que é o seu público-alvo, ou até mesmo qual que é o conteúdo que você faz. Mas sim, o maior problema é você não saber onde você quer chegar. E se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Às vezes um concorrente seu está colocando uma ideia em prática e você pensa, olha, aquilo dali está fazendo ele vender muito mais. E aí você larga toda a sua estratégia para poder fazer a estratégia de outra pessoa, sendo que você não sabe quais são os bastidores dele. Você sabe como que está o palco dele, mas como que está ali por trás do negócio. Então, quando você enxerga qual que é o lugar onde você quer chegar, se torna muito mais fácil qualquer estratégia ser aplicada no seu negócio. Vamos então começar com o primeiro ponto e o que eu acho que vai ser o mais fundamental de todos. A reavaliação da sua estratégia. Eu sei que muitas vezes, para a gente colocar uma estratégia em prática, se torna um pouco mais difícil porque na primeira vez que você coloca uma estratégia, você não sabe muito bem o que você está esperando. Mas o que é importante a gente entender? Primeiro, aquele produto que você está colocando em prática é um produto que chama a atenção do seu cliente? Eu estou falando aqui produto, mas ele pode ser um produto físico ou pode ser um tipo de serviço também. Mas o importante é que você tenha uma capa, ou seja, uma oferta interessante para que esse produto venda e traga as pessoas até você. Esse é o primeiro ponto de todos. Então, antes de você pensar sobre uma oferta mirabolante ou então uma promoção que vai trazer muitos clientes, primeiro pense, a minha oferta ela é interessante para que o cliente chegue e continue no meu negócio? Fazendo isso, a primeira parte após a aplicação da estratégia é você entender o que está acontecendo com o seu cliente. Então, aplique, por exemplo, algum formulário para entender o que ele achou do seu produto, do seu atendimento, como que ele percebeu a experiência com você. Depois disso, você vai ver que a estratégia por si só, ela já começa a tomar uma forma muito mais interessante. Até porque você começa a escutar o seu cliente para tornar a estratégia algo mais palpável com o tempo. Então você vai ver, por exemplo, onde que eu errei, o que eu posso melhorar e até mesmo aonde que eu acertei e que pode ser um ponto de evidência para colocar numa próxima oferta. Então, essa primeira parte de reavaliar a sua estratégia vai ser o ponto que, talvez mesmo se não tiver dado tão certo assim na primeira vez, ele vai ser uma boa base para você colocar uma estratégia que faz muito mais sentido no futuro. O próximo ponto tem muito a ver com essa parte da estratégia, que é literalmente o foco nos dados. Porque não adianta nada você colocar uma estratégia em prática, sendo que você não sabe quais são os dados que você vai analisar. Qualquer tipo de movimento dentro de uma empresa, ele não pode ser uma coisa emocional. Eu acredito que se eu fizer isso, eu vou ter um certo resultado. Claro que a gente tem um certo feeling, principalmente quando a gente está muito tempo dentro de um mesmo negócio, a gente já sabe mais ou menos como que as coisas tendenciam a ser. Mas não misture emoção com razão. Dentro de um negócio, você tem que ter razão. E a razão aqui vai ser a parte dos dados. Ou seja, se você está colocando uma estratégia de oferta, por exemplo, é importante você saber quantos itens você vendeu, qual que é a nota do seu cliente que ele deu para você pelo seu atendimento, pela forma como ele percebeu o seu serviço. Tendo esse tipo de avaliação, e por favor, não coloque essas avaliações somente para as pessoas que você conhece, que são seus amigos, coloque com pessoas que realmente poderiam criticar de forma verdadeira e justa aquele seu tipo de trabalho. Então, quando você tem dados para mensurar, você vai ter uma boa abordagem para mudar a estratégia e até mesmo sobre o que deu certo e o que não deu certo para que eu mude agora o meu próximo movimento. Então, o segundo erro é a parte de dados. Você tem que entender de dados. Não adianta você colocar nenhuma estratégia se você não souber quais são os tipos de dados que você vai olhar no futuro e o que você está esperando deles. O terceiro e maior erro aqui é sobre a questão de conteúdo. Muitas empresas pensam que, por estarem vendendo um produto ou um serviço, e que já estão ali muito tempo no mercado, eles não precisam produzir conteúdos. Mas vamos falar a verdade. Cada vez mais as pessoas estão tendo mais acessos às informações. Tem cada vez mais comum uma pessoa que chega no seu tipo de negócio e ele já sabe, às vezes, até sobre mais pontos do que você sobre o seu produto. Não subestime a quantidade de informações que o seu cliente tem.
E você tem que ser a pessoa que deve ser vista como autoridade sobre aquilo que você está vendendo. Eu não sei se você já percebeu, mas provavelmente aqueles clientes que mais compram de você ou que são os melhores clientes, eles provavelmente já têm um certo nível de confiança no seu trabalho ou na pessoa que você é. Então, como que você desperta essa confiança antes do cliente chegar até você? Você desperta essa confiança através de conteúdos. Então, você vai falar sobre o seu tipo de produto, sobre o seu tipo de serviço, você vai falar sobre os problemas que o seu cliente tem antes de chegar no momento de compra. Isso é muito importante. Sempre alguém vai procurar resolver o seu problema sozinho primeiro e depois ele vai procurar a solução. E, na maioria das vezes, se você produzir algum conteúdo que fala sobre o problema da pessoa, ela começa a te ver como uma autoridade sobre aquilo que ela está procurando. Dependendo do seu tipo de serviço e o que você passa de informação para o seu cliente, ele tem mais confiança ou tem menos confiança de você. Se você tem menos conteúdos relevantes para o seu cliente, é muito provável que ele vai vir apenas pelo preço. Agora, se você tem muitos conteúdos que fazem sentido para aquele cliente, que ele percebe que você entende a realidade dele, é provável que ele vai vir pelo valor. Então não é uma questão de preço. Se você traz mais confiança para o seu cliente, antes do cliente chegar até você, ele vai vir pelo valor e não pelo preço. Por isso que é importante você alinhar toda a sua estratégia, os dados que você tem em mãos, com a produção de conteúdos que você vai ter. Mesmo que sejam conteúdos mais simples, talvez não seja de vídeo, por exemplo, mas que eles se conectem com aquilo que o seu cliente precisa ver e ouvir no momento certo. E para resumir, o marketing não está morto. O que está morto, na verdade, é só a capacidade de colocar tudo isso em prática. Isso realmente está morto. Na maioria das vezes você vai pensar que alguma coisa não funciona para você, não é porque você não conseguiu colocar em prática, às vezes é só por causa de alguma informação que você não tem. Então, sempre quando for assim, tenha em mente que outros especialistas podem te ajudar. Às vezes é melhor você focar no que o seu negócio precisa, que é na operação, na gestão, e você contratar pessoas que realmente sabem fazer aquilo acontecer, o que realmente precisa acontecer, que é o marketing da sua empresa, que é para fazer você vender muito mais. Então, se esse é o caso, aqui embaixo também vai ter um link para você conversar conosco. Entenda o que a ONUS faz, como que ela pode te ajudar e pode chamar a gente. Nós podemos analisar o seu negócio, saber qual que é o perfil dele hoje e se nós podemos já colocar algum projeto em prática para você. Chama a gente lá. E se esse vídeo fez sentido para você, curte ele, segue a gente aqui no perfil e compartilhe ele com outras pessoas que talvez faça sentido também. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!